Principal controle, controle de pressão, né? Toda caldeira, pelo menos, né, nem que seja um controle feito pelo operador que está abastecendo o combustível, a caldeira mais simples já tem um controle de pressão. Infelizmente, nesse caso, está na mão do operador. Mas a caldeiras com um certo nível de automação, ela já possui um controle próprio de automação, uma automação própria para controle de pressão. Ela tem a válvula de segurança, e aí a gente bota um parênteses aí, que muita gente utiliza a válvula de segurança como controle de pressão da caldeira do processo. Ela não é feita para isso. Né? Então, a válvula de segurança, ela é proteção, e aí eu sempre falo, ela é o último dispositivo de segurança antes que a caldeira exploda por excesso de pressão. Se ela chegar a atuar, é porque o controle de pressão já não funcionou, a fornalha ainda está com bastante combustível para queima, né? Então ela chegou em algum momento que toda a parte de automação anterior não deu certo. E aí a válvula de segurança é o último elemento e por isso ela tem que ser levada muito a sério. Né? Controle de tiragem, o famoso vácuo da caldeira, depressão da fornalha, o vácuo da fornalha, depressão da fornalha. O pessoal fala bastante também em tiragem. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse sistema de controle. O controle de nível, e aí na verdade não é nível de segurança, então é a segurança da caldeira para falta de água, para excesso de água. Então a gente vai falar um pouquinho nisso também nos próximos slides, né? Aí vem o controle de nível. A gente vai entender o controle de nível 1 elemento, a gente vai abordar um pouco do controle de nível a 2 elementos e o controle de nível a 3 elementos. A gente vai verificar, vai falar um pouquinho sobre essas 3 possibilidades de controle de nível de água dentro da caldeira. Vamos falar das descargas de fundo, e aí, para falar de descarga de fundo, a gente tem que falar um pouquinho do tratamento da água, né? O qual a gente não é especialista, a gente tem uma noção, a gente conversa com as pessoas e engenheiros químicos, troca experiências sobre essa questão de tratamento de água da caldeira. A gente tem noções, a gente vai falar o que é relativo à parte de válvulas. Então a gente vai buscar e vai tentar abranger um pouquinho do tratamento de água. Né? Descarga de superfície, né? Outro ponto que a gente vai abordar. E aí o que a gente gosta de frisar nesses treinamentos é aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Então imagina, se você não pode medir, não pode melhorar, como é que você vai controlar algo que você não mede? Essa frase é do William Thomson, né, o famoso Lord Kelvin, o descobridor do zero absoluto, né, temperatura de 0 grau Kelvin, é ele que fala isso, e é uma frase que a gente vê muito na indústria. Como é que você vai querer controlar um processo, uma variável, se você não está medindo ela? Ah, eu acho que está mais ou menos. Né? Eu acho que minha caldeira está produzindo 10 toneladas por hora de vapor. Né? Não é por aí. Então, o acho não funciona. Então, de novo, o que a gente sempre vinha falando e a gente esbarra por aí, não, a minha caldeira ela está produzindo 12 toneladas a hora, mas a plaqueta é de 10. Né? Isso não existe. Né? Tu consegue num pico entregar um pouco a mais, mas o tempo inteiro entregar uma vazão muito acima do que o dado de plaqueta. E aí a gente sempre entra numa questão que antigamente se falava, não, aqui ó, minha caldeira é 10 toneladas a hora, mas ela te entrega 11. Né? O que se falava antigamente? Água entrando a 20 graus e saindo 10 toneladas de vapor na pressão, por exemplo, de 10 bar. Hoje em dia, o pessoal já bota no escopo da caldeira. A água deve entrar a 80 graus. Se ela não entrar nessa temperatura, não produz 10 toneladas. Antigamente se fazia tudo com mais margem, com mais fator, mais coeficiente de folga, né? Para não falar outra palavra. Então, o pessoal acaba utilizando um coeficiente muito maior antigamente e hoje, devido a custos, devido a concorrência e tudo mais, tudo diminuiu. Então, essa caldeira que trabalha hoje no escopo, se ela tiver 80 graus de água de entrada, e você entregar menos, ela muito provavelmente ela vai entregar menos vapor. Talvez se é pouca variação, ela até entregue, né? Então tem seus fatores aí de segurança, seus coeficientes de folga, né? Mas aquele escopo deve ser seguido. Né? Falar um pouquinho aqui do controle de pressão da caldeira. Né? O que é o controle de pressão? Então eu tenho um manômetro lá na caldeira e na garrafa de nível, normalmente, eu tenho um manômetro, e lembrar que os manômetros é um erro muito comum em instalações,
que o pessoal bota manômetro na linha de vapor sem colocar aquele famoso tubo sifão, seja, né, o sifão tipo rabinho de porco que eles falam, ou aquele tipo U. Eu tenho que selar para que não chegue vapor no manômetro. Normalmente é na casa de 100 graus, os manômetros comerciais aí ficam na casa de 100 graus de temperatura máxima. Então, tem que colocar o sifão. E mais importante ainda, que poucos fazem, antes de colocar o manômetro, você tem que encher o sifão de água. Né? Então, ponto muito importante é justamente esse, é garantir que chegue baixa temperatura para o manômetro. Então, o sifão vai fazer esse trabalho. Então, tem o manômetro, o transmissor de pressão que está medindo a pressão direto, né, na caldeira, normalmente no tubulão, ou eventualmente na garrafa de nível que está conectada ao tubulão, na garrafa externa. Ele vai medir a pressão, vai mandar para o CLP, para o controlador, umas caldeiras mais simples, que vão atuar primeiramente na rosca de alimentação, quando essa for automática. Então, ela vai modular a velocidade de alimentação de combustível, né? E essa velocidade ela vai ficar variando conforme a pressão interna da caldeira. Então, quanto maior o consumo de vapor, a tendência da pressão da caldeira é cair e ela vai acelerar a entrada de combustível. Né? E aí ela tem uma segunda variável que atua em cima do ar de alimentação, né? O famoso ar primário. É o ar que é injetado por baixo da fornalha para o fogo ganhar corpo, para ele subir, crescer e ganhar energia. Então, ele vai modular entrada de combustível e entrada de ar na caldeira. Então, quanto maior a necessidade, ou seja, menor a pressão na caldeira, mais ar e mais combustível vão entrar. Existe uma relação que é ajustado pelo fabricante da caldeira, pelos técnicos de startup, né, e pelos engenheiros responsáveis, a relação de ar-combustível para que tenha uma combustão quase completa, né, e garanta maior eficiência dentro dessa caldeira. Então, o controle de pressão numa caldeira, o transmissor atua sobre entrada de combustível, seja gás, seja cavaco, já lenha, enfim, e entrada de ar primário. O ar secundário, normalmente, quando utilizado, ele fica ligado praticamente direto ou sofre pouca oscilação de variação, ou pouca variação, oscilação de controle. Então, o ar secundário ele é mais como se fosse uma cortina de fumaça para evitar que a fuligem da fornalha vá para dentro do tubulão, vá para dentro dos passes da caldeira. Então, ele é uma cortina de fumaça que, para combustíveis leves, que queimam em suspensão, ele acaba evitando de entrar para a parte da caldeira do lado aquatubular. E aqui a gente está falando de caldeira, né, fogo, desculpa, a caldeira aquatubular está aqui na fornalha e fogo tubular está no lado direito aqui. Então, o fogo está por fora, a água está por dentro do espelho de tubos e nessa fase, nesse estágio da caldeira, o fogo está dentro do tubo. Por isso que é uma aqua, né? Aqui é o lado de fogo tubular e aqui uma aqua tubular. Então, ela tem uma entrada de ar aqui do topo, empurrando essa fuligem para baixo, evitando que ele acabe saindo para a chaminé e acabe evitando o entupimento e sujidades dentro dos passes de tubos aqui, principalmente diminuindo a troca térmica. Então, de novo, pressão, ar primário e combustível, a rosca alimentadora. As válvulas de segurança. Esse controle de pressão, ele vai trabalhar e vai modular a entrada de combustível. Se em algum momento eu tiver uma parada brusca, né, de processo, deu algum problema no processo, a máquina parou o consumo. Então, normalmente, nesses casos, a pressão, eventualmente, a caldeira vai demorar, porque eu estou com a fornalha, principalmente quando a gente fala de caldeiras mistas, que tem biomassa, eu tenho uma energia dentro da fornalha disponível e queimando, que eu não consigo abafar muito fácil. Então, ela vai pegar, além nessa questão, ela vai cortar o ar primário, vai tentar abafar o fogo, porém, ela pode ter, né, uma inércia térmica que vai passar e aumentar a pressão do ponto desejado, a ponto de abrir as válvulas de segurança. Então, de novo, válvula de segurança, ela não está lá para controlar a pressão do processo. Ela está lá, como o próprio nome diz, para segurança do processo, segurança da geração de vapor. Ela é para ser utilizada em últimos casos, né?
E aí eu volto a frisar, a gente já falou muito no webinar de válvula de segurança, tem uma normativa, NR13, que define aí que caldeiras categoria B e C devem ser atuadas uma vez por mês, no mínimo, né, manualmente, para garantir que ela não esteja travada, que ela esteja em condições operacionais. Nós, fabricantes de válvula de segurança, nós falamos uma vez no mínimo por mês, e é uma por mês, não precisa mais que isso. Não como a gente já pegou em clientes onde ele acionava a válvula de segurança uma vez por turno, né? Uma vez por semana, uma vez por dia, enfim. Não, válvula de segurança se aciona uma vez por mês. E para fazer esse acionamento, ela deve estar numa pressão mínima de 70% da pressão de operação da caldeira. Então, se a segurança está ajustada em 10 bar, a caldeira deve estar no mínimo a 7 bar de pressão para fazer esse acionamento. Porque se escapar a alavanca ou se o operador simplesmente acionou e soltou a alavanca, essa pressão ela acaba amortecendo e evitando o choque do obturador na sede, causando vazamentos. Então, válvula de segurança tem uma sede muito fina, né, e o projeto dela para garantir estanqueidade e tudo mais, ela é feita para não ser acionada. Então, quanto menos acionar, melhor. Se a NR13 exige uma vez por mês no mínimo, a gente faz uma vez por mês. A gente recomenda uma vez por mês. E aí vem uma grande discussão sobre as válvulas de segurança. O que eu preciso ter e garantir na válvula de segurança? Primeiro ponto, a somatória de vazão, quando a gente tem duas ou mais válvulas de segurança, a somatória de vazão dela deve ser igual ou maior, igual ou superior a 150% da capacidade de produção da caldeira. Então, se é uma caldeira que gera 20 toneladas de vapor por hora, a válvula de segurança, somadas as vazões, devem ter uma vazão de, no mínimo, 30 toneladas de vapor por hora. Isso é dentro da ASME 1, né, que está esse critério. Outro ponto muito importante, a sobrepressão. O dimensionamento, a especificação da válvula de segurança, cada válvula de segurança ela pode gerar uma sobrepressão máxima de 3%. Né? Então, você vai ajustar a válvula de segurança, ela vai começar a abrir, vai dar o pop de abertura e vai abrir e subir 3% a pressão na caldeira primeira. E aí, como tem duas, aí você pode chegar a 6. Né? Então, ela vai ter um escalonamento, uma vai abrir um pouco depois, ela vai subir até 6%. Então, no teste de acumulação que o inspetor faz, ele vai aquecer a caldeira, vai botar consumo zero e vai ver se as válvulas de segurança sozinhas conseguem dar conta da vazão da caldeira, sem que a pressão suba ou ultrapasse 6% acima da pressão de abertura da PMTA da caldeira. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente fala de válvula de segurança. No teste de sobrepressão, ambas, duas ou três, não podem passar mais que 6% da pressão da caldeira. Quando a gente fala de uma caldeira certificada ASME 1, e a gente fala certificada, tem um inspetor, primeiro que é uma caldeira muito mais cara, né? Então, todo o processo, o material tem que ser certificado, todas as válvulas devem ser certificadas ASME, tem toda uma categorização em cima disso, que ela necessita essa certificação. Então, o processo é mais caro, a caldeira é mais cara. Então, as válvulas de segurança elas são ASME 1 certificadas. E aí o blowdown, ou seja, o diferencial de fechamento dessa válvula não pode ultrapassar 4%, né? Abaixo da pressão de abertura dela. Então, por exemplo, botar em números fica mais fácil. Se a válvula abre com 10, ela já deve estar fechada, totalmente fechada com 9,6. Tá? Mas, de novo, a gente bota aqui para caldeiras certificadas ASME 1. A maioria das caldeiras, elas não têm essa certificação ASME 1. Elas seguem a famosa conforme ASME, elas seguem as orientações de projeto ASME, não é certificada, mas ela acaba seguindo algumas orientações. E aí o pessoal acaba não olhando tanto para esse lado. E acaba aplicando válvulas, por exemplo, ASME 8, né, que é para vaso de pressão, onde o blowdown, o diferencial de fechamento dela é de 10%, de até 10%. Então, se ela abriu com 10, ela vai fechar com 9. Se for olhar pelo lado técnico, ela deixa a caldeira mais segura. Tá? Então, eu vou trabalhar, obviamente, com uma pressão muito mais baixa. A caldeira vai ter que reduzir a pressão mais para ela fechar. Porém, e aí vem o grande porém,
você tem que garantir que a pressão de operação seja algo na casa de 8,5 para segurança abrir com 10 e cair para 9 e operar normalmente em 8,5, 8,7, algo nessa linha. Para caldeiras não certificadas ASME1, show, né? Ela até é mais segura. Eu não estou falando que as caldeiras ASME1 não sejam seguras, tá? Mas olhando por esse critério, tem uma válvula que no teste de acumulação não passa 6% e ela feche abaixo. Então, esse é o cuidado e é isso que a maioria dos engenheiros observa, que as válvulas estejam calibradas, que estejam certificadas, que o teste de acumulação não passe 6%, e esse é um ponto, de novo, que eles mais observam se a caldeira é certificada. E aí tem que ter engenheiro com selo da ANB, autorizado da National Board para fazer essa inspeção, enfim, tudo mais. Controle de tiragem, o famoso vácuo da caldeira, da fornalha, né? Então, esse controle de tiragem, eu tenho um sensor medindo qual é a pressão interna na fornalha, no lado da chama. Então, um transmissor de pressão, né? Medindo vácuo. Esse transmissor de pressão, medindo esse vácuo aqui na câmara, na fornalha, ele atua sobre o exaustor da caldeira. Então, ele vai modular a velocidade, ele vai modular o consumo de combustível, ele vai modular a vazão de ar que está sendo exaurido. Então, tem um motor aqui puxando, jogando para o multiciclone e para a chaminé. Ele vai modular essa velocidade desse motor para garantir que eu vou ter um vácuo mínimo. Qual é esse vácuo mínimo? O pessoal normalmente trabalha numa pressão de controle de menos 5, menos 10 milímetros de coluna d'água de vácuo. Para quando o operador, por algum motivo, se ele abrir a porta da caldeira, para ele não ter aquela chama saindo no rosto dele. Entendeu? Até questão de segurança. E se eu botar uma velocidade muito mais alta, as caldeiras, muita caldeira pequena, principalmente, não tem esse controle, eles jogam o exaustor a uma velocidade máxima, regulam o damper, deixa ele semi-aberto, e aí o vácuo da fornalha vai para 50, 100 milímetros, né? Menos 50, menos 100 milímetros, um vácuo extremamente alto, e aí sem necessidade ele pode estar arrastando combustível e em alta velocidade passando aqui, ele acaba não trocando todo o calor, diminuindo a eficiência da caldeira. Eu lembro que eu fiz uma automação dessa num cliente, onde eu botei o sensor de vácuo nesse ponto, modulando o exaustor, e aí a economia gerada foi de 5%, só por essa questão da modulação. Então, de novo, se eu estou gerando pouco vapor, estou com pouco consumo, eu não preciso exaurir tanto ar. Eu tenho menos queima, eu puxo menos ar. Se eu tenho mais consumo, tenho mais queima, eu tenho que puxar mais ar. Então, ela fazendo essa modulação, eu evito desperdício. Quando não tem esse controle, eles jogam ela na exaustão quase que máxima necessária para garantir que ele vai tirar todo o ar possível, garantir um vácuo lá dentro na fornalha, né? Porém ele está tirando combustível e está tirando calor sem necessidade, sem ter feito a troca térmica necessária. Então, o controle de tiragem, ele reflete aí no final, aí, na casa de 5%, dependendo dos casos aí do ajuste da caldeira, podendo chegar até 10% de economia de combustível. A gente sabe que o combustível é extremamente caro. E aí o nível de segurança, né? Aqui a gente está falando nível de segurança mesmo, não é controle de nível. É o nível, são os eletrodos que ficam na garrafa, que ela monitora o nível em tempo real, né? E ele vai bloquear a queima e vai bloquear a caldeira, a entrada de ar primário, e vai abafar em caso de falta d'água ou em caso de excesso de água. Então, normalmente esse controle de nível, ele trabalha com nível alto e normalmente ele trabalha com 2 níveis baixos. Tá? Isso aqui é até uma imagem que eu peguei no LinkedIn aí, de algum colaborador lá da Endress-Hauser, achei muito interessante, né? Ele trabalha medindo um nível alto e normalmente uma redundância no nível baixo. É muito mais perigoso faltar água do que sobrar água, né? Porém, numas caldeiras de alta pressão, caldeiras grandes, principalmente superaquecido, você tem muito problema se você estrangular e encher ela de água, inundar ela e acabar indo para o processo nessas caldeiras também. Então, por isso que tem um controle de nível alto também, garantindo a segurança de operação da caldeira. Aí vem o grande ponto, principalmente caldeiras pequenas, são aqueles eletrodos simples, eletrodos para tanques, o pessoal acaba utilizando, né?
E aí você tem que monitorar e tem que inspecionar isso de tempo em tempo. Se tiver alguma incrustação, e o princípio dele é condutivo, essa incrustação ela pode permitir corrente do eletrodo para a carcaça sem que tenha água. E aí o famoso nível falso, né? A própria espuma, se tiver água ruim, gerar espuma, ela vai medir nível falso. Existem alguns eletrodos no mercado, onde ele tem alguns eletrodos intermediários, normalmente tem 2, 3 eletrodos, que ele monitora se tiver alguma incrustação ou espuma e bloqueia a caldeira por segurança. Tá? Então, tem algumas condições de mercado. Esses eletrodos de nível, eles não estão trabalhando de nenhuma forma, podem trabalhar acionando bomba. Eles são segurança. E aí existem os eletrodos intermediários que fazem o liga e desliga a bomba para a caldeira on-off. A gente vai falar agora um pouquinho, na verdade, do controle de nível proporcional a um elemento. Então, eu mantenho o controle de nível de segurança lá, eu mantenho o nível, os eletrodos de segurança, e aí eu boto, normalmente se põe um transmissor só, normalmente, caldeiras maiores até se põe por redundância, né? Tira uma média e ele vai atuar em cima, né, do CLP dele, vai atuar uma válvula de controle, ou como eu já vi também, atuar direto em cima da rotação da bomba. Nós, Berman, não é pelo fato de trabalhar com válvula que a gente fala assim, não modula a bomba. A questão grande é, quando a gente trabalha modulando rotação de bomba, um exemplo muito fácil, muito claro de entender, porque a gente tenta desmistificar essa questão é, quando eu modulo rotação de bomba, por exemplo, eu estou em 100%, 60 Hz, eu baixo para 30 Hz. Ou seja, eu baixei a rotação em 50%. A minha vazão cai 50%. Só que lá na física da bomba, diz que se eu baixar a rotação 50%, a pressão, né, vai cair o quadrado dessa rotação. Ou seja, se botar 0,5, né, ou 50% vezes 0,5, a pressão da saída da bomba vai cair para 25%. Fizer 0,5 vezes 0,5, dá 0,25, ou seja, 25%. Então, se você baixar demais a rotação da bomba, a tua pressão de saída da água da caldeira cai e você não consegue injetar. Aí o nível cai e ela vai acelerar. Então, você vai ficar acelerando e parando a bomba o tempo inteiro. E aí, por isso que a gente não acredita muito, a gente já vi funcionando, né? Mas por isso que a gente defende muito mais uma bomba trabalhando uma rotação nominal, uma rotação normal, e uma válvula de controle modulando a vazão de água. Né? O importante, já vi funcionando com bomba, só que você modula de 50 a 60 Hz, 45 a 60, depende do dimensionamento do sistema. Né? E na válvula não, você pode modular muito mais vazão em cima da válvula. E aí fica uma dica prática. Quando você colocar uma válvula de controle pós uma bomba, principalmente na alimentação de água da caldeira, para evitar a condição de fluxo zero, antes da válvula, você tem que garantir uma recirculação de volta para o tanque de condensado. Então, se por algum momento, algum motivo, a caldeira encheu e a válvula de controle fechou 100% ou praticamente 100%, eu ainda tenho uma vazão mínima circulando para o tanque de condensado e eu garanto que o selo dessa bomba esteja refrigerado o tempo integral. Né? Eu garanto a vida útil da bomba. É importante ter essa recirculação. Eu posso botar uma válvula de controle para fazer isso, eu posso botar um orifício calibrado, enfim, aí tem uma série de alternativas. Tá? Mas a válvula de controle ela vai modular a vazão que vai para a caldeira. Então eu vou ter um nível muito mais preciso, mais estável. Muitos fabricantes de caldeira já falam assim, botar controle de nível economiza combustível. E o que eu já falei em webinar anterior, eu não acredito nisso, não consigo fazer essa matemática, porque se a caldeira está produzindo 10 toneladas a hora, né, num sistema on-off e num sistema proporcional, ela continua produzindo o mesmo. Né, e aí, em caso de aplicação nossa, onde eu falei com o cliente, ele me disse isso, eu disse, olha, eu não vou te garantir economia de combustível, eu vou te garantir uma pressão da caldeira mais estável. Então, onde a caldeira naquele cliente oscilava a pressão de 7 a 10 bar, devido a combustível, sistema on-off, ele passou a trabalhar com a caldeira oscilando de 9 a 10 bar, só pelo fato de colocar uma entrada de nível, né, uma vazão de água mais proporcional, contínua. Então, imagine que a caldeira está precisando gerar vapor, está com nível baixo, liga uma bomba com a vazão astronômica,
enche a caldeira de água fria, a pressão cai mais um monte, né? Então, você está fazendo feijãozinho lá só para tua família, aí liga o parente que vai vir com um monte de primos, né? Vai botar mais água no feijão. Aquele feijão que estava fervendo, você bota água fria dentro, ela para a evaporação, ela para a fervura. E é o que acontece quando trabalha um sistema on-off. De repente, eu jogo um caminhão de água fria dentro da caldeira e aí acaba derrubando mais ainda a pressão do sistema. Tá? Então, o controle de nível proporcional, ele garante uma pressão dentro da caldeira, uma pressão de operação mais constante. Há 2 elementos que o pessoal acaba instalando, o medidor de vazão, né? Ou por placa de orifício, ou tipo Vortex. Quando é placa de orifício, eu preciso ter um sensor de pressão, sensor de temperatura e um compensador que ele vai corrigir conforme a pressão da linha, para ter uma medição mais certa. Eu tenho um somador aqui dentro do CLP que ele vai verificar esse nível e esse sinal, o nível do balão e um consumo de vapor, vai definir uma saída de controle para a válvula. O que é isso? Ele vai ficar monitorando o nível do balão, vai ficar estável, controlando aos 50%, que é o normalmente utilizado, 40%, 50%, e ele vai ficar monitorando o consumo de vapor. Se perceber que o consumo de vapor aumenta, ele vai começar a aumentar a entrada de água, ele vai antecipar a entrada de água para a caldeira, para o balão, para evitar uma queda de nível, uma queda de pressão na caldeira. Então, é uma preditiva, digamos assim. Então, eu vou me antecipar ao que vai acontecer e eu vou adicionar mais água antes que a pressão, antes que o nível da caldeira caia. Né? E há 3 elementos, eles acabam monitorando também a vazão de água que está sendo abastecido para a caldeira. Então, eu estou controlando o nível, estou controlando o consumo de vapor, e aí eu olho a variável. Opa, eu aumentei o consumo de vapor. Como é que está a entrada de água? Né? Por algum motivo, bomba, enfim, ele vai monitorando. Se a minha entrada de água está coerente, ele vai fechar um pouco mais a válvula ou aumentar. Então, dependendo, ele já vai monitorar as 3 variáveis que vão afetar diretamente o nível da caldeira. Então, ele vai monitorar os 3 elementos. O balão, que é o principal, o consumo de vapor e a entrada de água. E aí vai fazer a correção necessária na abertura da válvula de controle ou que seja na vazão da bomba. Tá? Então, o nível 3 elementos em caldeira acaba operando nessa condição. E aí, falando de água da caldeira, né, por que eu preciso tratar essa água? Né? Essa é a pergunta e isso gera algumas dúvidas. Né? Essa água ela precisa ser tratada porque a caldeira nada mais é do que uma grande evaporação, é uma destilaria, vamos dizer assim. Né? Eu faço uma destilação, aí a mina de sal, por exemplo. Então, qual é o conceito? Eu boto toda a água salgada num pátio, deixo a água evaporar e o sal fica. Dentro da caldeira é exatamente a mesma coisa. A água sai, evapora, vira vapor e sai para o processo e todos os minerais ficam dentro da caldeira, ficam acumulando. Tá? Então, é a mesma ideia. Eu vou tratar a água porque eu tenho que eliminar esses sais e eu posso fazer isso antes da caldeira ou, dependendo do caso, eu faço dentro da caldeira. Então, são conceitos construtivos. Caldeiras pequenas, normalmente o pessoal acaba tratando a água dentro da caldeira. Gera mais minerais, demanda mais descarga de fundo, mais descarga de superfície, dependendo do caso. Existe o sistema de abrandador, que aí você trata essa água antes de injetar na caldeira. Então, você tira um monte de resíduo no abrandador e não tira na caldeira, tira menos na caldeira. Né? E existe o desaerador, que a gente vai mostrar o desaerador em seguida. Só para a gente entender o que são alguns minerais aí que contém dentro da água da caldeira. Né? Cloreto de sódio, ele está ligado diretamente à oxidação de internos de válvula, de tubulação. Isso aqui é uma válvula de segurança que veio para conserto aqui para a gente. Totalmente oxidada, né? O vapor que saía com... Aí teve problema também de arraste, então levava minerais para dentro da tubulação e acabava chegando na válvula de segurança. Ela oxidou todas as partes que não são de inox. Tá? Então ele acabou criando a oxidação devido ao cloreto de sódio acumulado nessa água da caldeira. A parte de magnésio e cálcio, claro, tudo vai depender da água que você está alimentando. Né? Magnésio e cálcio é incrustação. Então, eu vou ter um acúmulo
gigante, né, de material sobre a superfície. E chegando uma caldeira nessa condição, eu mato a transferência térmica dos gases quentes que estão dentro desses tubos para a água que está pelo lado de fora. Então, aí eu baixo a eficiência da caldeira. Então, aqui é um cara que praticamente não fazia tratamento de água, né? E aí sílica, normalmente, quem tem caldeira sendo abastecida com água de poço artesiano, normalmente tem uma tendência enorme, a famosa, né, água dura, o pessoal tem muito magnésio, cálcio, alguns minerais e principalmente sílica. A sílica também está ligada à incrustação, né? E aí ela pode estar gerando espuma dentro da caldeira. Pode, né? Não estou falando, depende muito do tratamento. Então, nesses casos, e a sílica, ela, como ela gera espuma e ela normalmente ela se concentra no filme, lá em cima no nível de água, no espelho de água da caldeira, ela deve ser removida pela superfície, não pelo fundo. Então, dificilmente você consegue numa caldeira, né, uma caldeira com excesso de sílica na água de alimentação, remover isso por descarga de fundo. Então, o pessoal deve, nesses casos, ter uma válvula de descarga de superfície. Tá? Então, são alguns problemas relacionados quanto à qualidade de água. Todos esses parâmetros, qual é o nível de sílica, qual é o nível de cloreto de sódio, qual é o nível de ferro, qual é o nível de magnésio, enfim, é definido, tem formas de cálculo, que são os engenheiros químicos que definem. E esses cálculos, isso aí é baseado também numa tabela da ASME que diz, olha, uma caldeira para pressão até 20 bar, a concentração máxima de minerais é X. Acima disso é muito menor. Então, é baseado em tabela da própria ASME, que é a norma que o pessoal se orienta para fabricar caldeira no Brasil. A DIN tem uma tabela similar, muito similar, então baseada na TRD, que é a fabricação das caldeiras lá na Europa. Também tem uma tabela muito similar que você vai basear nos parâmetros de controle desse sistema. De novo, se você não mede, como é que você vai querer controlar? É aquela frase lá no início da apresentação. E aí falar hoje do desaerador, até por uma por uma questão de tempo, o desaerador tem o tanque de condensado convencional, ele está lá aberto para a atmosfera. Então ele vai recebendo o condensado, ele repõe um pouco de água que tem que acaba se perdendo no sistema, condensado que não retorna, vapor que é injetado direto na caldeira, né? Ele acaba repondo isso lá no sistema e ele vai ficar aberto para a atmosfera, pressão zero. Um desaerador, ele já trabalha pressurizado. Então, normalmente é um tanque de condensado, ele vai estar operando semi-pressurizado, com pressão extremamente baixa. Essa imagem eu peguei no site da Togal Engenharia, onde ele tem o famoso domo, que ele injeta, né? Ele tem a entrada de condensado, e aí tem spray, tem alguns conceitos de domos, tipo spray, bandeja, enfim. Ele vai jogando esse condensado e vai agitando esse condensado para soltar o famoso oxigênio livre, o oxigênio solto, né? Esse oxigênio que tem nessa água, no condensado, que vem na própria água de make-up, ele acaba se soltando e na casa de 60 graus, ele gera uma espuminha branca, esse oxigênio. E esse oxigênio tem que ser removido, porque oxigênio é sinônimo de oxidação. Então, trabalhando nesse sistema com um desaerador, esse oxigênio solto, né, que não está ligado a nenhum outro átomo, enfim, ele acaba sendo eliminado porque eu tenho uma saída no alto do domo e esse aquecimento nesses tanques pressurizados, que normalmente operam na casa de 102, 103 a 105 graus, gera um vapor que arrasta esse oxigênio solto e ele fica saindo aqui em cima. Então, é vapor, oxigênio solto, enfim, é uma saída bem pequenininha no alto do desaerador. Então, eu tenho uma entrada de água com uma válvula controlando a vazão, né, e o nível do tanque de desaerador. A entrada de condensado eu não tenho controle nenhum, porque o que vai ser consumido tem que retornar, e não retorna normalmente 100%. Né? E eu tenho uma entrada de vapor na base das bandejas, onde acaba gerando um aquecimento até para desprender o oxigênio solto e liberar ele para ser arrastado pelo vapor. Então, eu tenho um vapor que ele tem essa função e ele acaba controlando a pressão do tanque na casa de 0,2, 0,3 bar. É o mais convencional. Rodrigo, existe desaerador com pressão mais alta? Existe. Eu vi um desaerador para uma caldeira de 40 bar
que operava 6,5 bar de pressão, já para ajudar a própria bomba a conseguir a altura manométrica suficiente para abastecer a caldeira. Então, subiu-se a pressão de operação do desaerador por conta disso. Mas o mais convencional, os desaeradores operarem 0,2, 0,3 bar, que representa uma temperatura de água de vapor na casa de 103 graus, 104 graus. Então, é a temperatura que ele acaba controlando baseado na pressão. Então, mede-se pressão, eu vou ter uma temperatura interna em torno de 103, 104 graus, fazendo a desaeração, ou seja, removendo o oxigênio livre do sistema de água de alimentação da caldeira, diminuindo a chance de oxidação interna da caldeira, da tubulação, dos acessórios, enfim. Tem a válvula de segurança, tem o sensor de nível, sensor de pressão. Eu tenho uma válvula de alívio de pressão, né? De novo, aqui fica bem claro que essa válvula de segurança, ela é proteção do vaso, ela não é controle de pressão. Se por algum motivo eu tiver um problema na válvula de alimentação, o bypass, o operador abrir o bypass, essa válvula de alívio de pressão, a válvula de controle, ela vai jogar para a atmosfera e controlar. E a válvula de segurança, ela vai só proteger que, se essa válvula falhar e a válvula de alívio falhar, aí abre a válvula de segurança. Então, ela é feita para não ser utilizada. Então, eu volto a frisar, a válvula de segurança não controla a pressão. E aí vem o tanque flash, que eu vou mostrar nos slides a seguir. Um tanque flash da água, por exemplo, do retorno de condensado dos equipamentos, você pode utilizar aqui, ou entra direto, e você pode ter um sistema de recuperação na válvula de descarga de superfície, e aí você usa esse vapor flash da descarga de superfície, jogando diretamente na entrada de vapor e complementando com uma válvula. E aí, nesses casos, essa válvula tem uma aplicação extremamente severa. Ela reduz a pressão, por exemplo, de 10, 20 bar, que é a pressão da caldeira, para 0,3, 0,4. Então, são válvulas para aplicações extremamente severas. São válvulas bastante requeridas aí no sistema e tem que ter um cuidado muito grande nesse dimensionamento. E aí a saída para as bombas aí da caldeira, uma saída de dreno, enfim. O importante, principalmente em caldeiras pequenas, eu não vejo isso, eu particularmente nunca fui atrás, nunca perguntei como é que é feita a retirada da amostra da água. Eu não tenho um sensor de condutividade, por exemplo, da água da caldeira. Eu não sei como é que está essa concentração de sais, de minerais dentro da caldeira. Então, o que o pessoal faz, o engenheiro químico? Ele vai lá, ele coleta a água da caldeira em alguns pontos, na garrafa de nível, na descarga de fundo, ele tira 2, 3 amostras, para identificar qual é essa condutividade e, se necessário, ele vai botar mais ou menos tempo de descarga de fundo, e se tiver descarga de superfície. Então, é recomendado, para se ter uma medição mais certa, uma leitura mais certa, os resfriadores de amostra, que nas caldeiras de alta pressão, nas caldeiras aí de 20 bar para mais, o pessoal acaba utilizando o resfriador de amostra. Então, ele pega uma água lá que está na temperatura de evaporação, vou pegar lá exemplo de 10 bar mesmo, que a água está em 184 graus, ela entra no sistema, tem uma serpentina, circula a água nessa serpentina e essa água vai sair numa temperatura muito baixa. Então, ela entra a água da caldeira, passa na serpentina, é medida essa temperatura e é coletada a amostra aqui. E aí tem todo esse tanque cheio de água, esfriando essa água de amostra para menos aí de 60 graus, para evitar a evaporação e ter uma leitura mais precisa. Então, o resfriador de amostra tem essa função importante, que é justamente garantir que o operador não vai se queimar e garantir uma não perda de água, ou seja, uma maior concentração na leitura do que é real dentro da caldeira. E aí, com essa concentração, com essa leitura, eles definem principalmente a descarga de fundo. Caldeiras, onde essa água é tratada dentro da caldeira, elas costumam ter 4, 6, 8 válvulas de descarga de fundo. E o engenheiro químico ele vai definir o tempo de abertura. Abre uma válvula por 5 segundos, por 10 segundos, abre a segunda válvula depois de 30 minutos, uma hora, e ele vai definir os intervalos e os tempos de abertura para sempre manter a condutividade interna, a concentração de minerais interna da caldeira dentro dos parâmetros da norma. E aí, quando a gente fala numa descarga de fundo manual, seja uma descarga desse conceito, ou seja, válvula de esfera,
está no humor do operador. O operador, se ele quiser fazer a descarga de fundo mais longa ou mais curta, ou se ele esqueceu, passou o intervalo, essa concentração da água da caldeira começa a aumentar. E essa concentração ela não é fixa, ela não é constante. Então, à medida que você consome mais vapor, você concentra mais. Se você tiver baixa de produção, você tem menos concentração, você poderia dar menos descarga de fundo. Então, o ideal é que seja automático e, principalmente, o que não se mede não se melhora ou não se controla. Eu gosto de adicionar essa parte na frase. Se eu tiver um monitoramento online, eu poderia definir mais ou menos aberturas de descarga de fundo e descarga de superfície. Monitorar em tempo real qual é a condição da caldeira, baseado no consumo. Tá? Então, mede-se condutividade, que vai variar conforme o consumo de vapor da mesma. E a válvula automática, se você ajustar lá de 1 em 1 hora, abrir tantas vezes, abrir por 3 segundos, enfim, ela vai fazer essa função. E aí vem uma grande dica, né? Descarga de fundo, ela tem a função de operar, de fazer a limpeza de forma eficiente. Ela gera uma despressurização no bocal embaixo, na base da caldeira. Despressurizando gera bolhas de vapor que agitam essa água, elevam a sujeira e ajuda a arrastar ela para fora. Então, primeiro, a abertura rápida gera despressurização. Porém, essa agitação nessa água dura em torno de 5 segundos. Então, se você tem ali uma descarga de fundo que o engenheiro pediu para abrir 8 segundos por hora, naquele ponto, divide, faz 4 segundos, 30 minutos, faz mais 4 segundos. Tá? Porque você vai ter mais eficiência na limpeza desse fundo da caldeira. Agora, cuidado, isso só vale se a caldeira tiver descarga de superfície. Se ela não tiver descarga de superfície, você tem que jogar a água fora mesmo, você esquece a eficiência na limpeza do fundo, você vai jogar a água fora, né, para desconcentrar, entrar água limpa, entrar água de baixa concentração e baixar a condutividade. Então, de novo, descarga de fundo, eventualmente ela pode ser usada para realmente retirar água de alta concentração para que o sistema reponha uma água de baixa concentração e diminua o nível de sais dentro da caldeira. Agora, no momento que você tem descarga de superfície, e aí você pode trabalhar esses tempos para ter uma maior eficiência na descarga de fundo. Tá? A descarga de superfície é um pouquinho diferente, então ela vai trabalhar instalada mais ou menos de 30 a 40 milímetros abaixo do nível normal, quando a água, quando o boiler, quando a caldeira está fria. Então você vai instalar ela num ponto aí de 30 a 40 milímetros abaixo do espelho d'água, para que ela remova a sílica principalmente. Então todos os minerais aí que estão concentrados no espelho d'água, ela vai remover pela descarga de superfície. A descarga de fundo é intermitente, você dá a descarga de 3 segundos, 5 segundos para. A descarga de superfície não, ela é contínua. Tá? Por ser contínua, e aí a gente já recomenda sempre monitorar a condutividade da água que está saindo. Então, aquele que a gente fala, medir para melhorar e controlar. Tá? Quando a gente fala isso, quer dizer que se eu variar consumo de vapor nessa caldeira, automaticamente eu vou variar a concentração de água dentro da mesma, né? E com isso eu preciso dar mais ou menos descarga de superfície. Então, normalmente essa relação, aí algumas empresas falam de 80% de toda a água é retirada, água e minerais é retirada por superfície, 20% por sais, por fundo, né? 70-30 já ouvi. O pessoal fala, algumas empresas falam de 100% na superfície e mais 20% ainda extra pelo fundo para garantir a qualidade de água, né? Então, tudo vai depender da tua conversa com o engenheiro químico responsável pela caldeira. No momento que eu estou monitorando, eu vou variar a abertura da válvula, ou seja, eu vou drenar mais ou menos água, né? Eu vou acabar removendo mais ou menos água. E como isso é uma forma contínua, a gente tem como recuperar essa energia e de uma forma eficiente. Aquilo que eu falei no slide do desaerador. Eu vou jogar essa água que vai estar na temperatura lá de 180, 240, vamos pegar uma caldeira de 42 bar, tá com a água aí na casa de 250 graus. Eu vou jogar num tanque pressurizado a 0,2, 0,3, que é a pressão de controle do meu desaerador.
eu vou pegar o vapor e aí como eu saio uma água com alta concentração de minerais, o vapor ele sai purinho, sai limpo. Eu jogo para o deserador para fazer aquele aquecimento e aí eu economizo o consumo de vapor da caldeira. Né? E aí se pode fazer um sistema que a água de make-up, a água de reposição que entra no deserador a 20 graus, ela pode passar com um condensado, essa água cheia de minerais, passar num trocador de calor, ao invés de entrar 20 graus, talvez entre a 40 a 70, depende a vazão de água de make-up, depende a vazão de descarga de superfície. Né? Então, a gente vai ter uma forma, ter uma possibilidade de recuperar essa energia que você vai jogar fora constantemente. Então, o vapor flash da descarga de sais para o deserador e o condensado da descarga de sais, a fase líquida, num trocador de calor, aquecendo a água de reposição, a água de make-up. Você aproveita. E aí, normalmente, isso tudo depende muito da qualidade de água que você está adicionando na caldeira. A gente fala que a somatória de descarga de fundo e descarga de sais gira em torno de 3 a 5% da produção de vapor da caldeira. Então, uma caldeira aí que trabalha com 100 toneladas de vapor por hora, ela chega a tirar 5 metros cúbicos de descarga de sais e descarga de fundo. Né? Então, essas vazões são expressivas e principalmente caldeiras em alta pressão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, maior é a revaporação, ou seja, maior é a quantidade do vapor flash gerado nesse sistema, e aí diminui-se cada vez mais a necessidade de complementação de vapor vivo da caldeira. Então, se trabalha com essas condições e se tem uma possibilidade de economia de energia nessa casa de caldeira. Então, dá para fazer um estudo para reavaliar essa condição. De novo, vai ter que ser uma conversa, aí a conversa a 4 mãos, Bermo, o cliente, o laboratório do cliente, mais a engenharia, o engenheiro químico aí vai ter que estar trabalhando junto para definir essas vazões, definir o escopo e aí entrar num controle, num consenso de controle para economizar mesmo e definir uma solução que você economize água para o teu sistema. Eu não tenho deserador na minha caldeira, eu quero recuperar essa energia, mas eu preciso de água quente 60 graus para o meu processo. Usa esse vapor flash e aquece a água do processo. É possível, é extremamente viável. Né? Você tem energia que está jogando fora, você não pode jogar de volta tanque condensado que está com alta concentração de minerais, então você vai jogar para o efluente, para tratamento. Então você aproveita essa energia antes de descartar essa água quente, cheia de minerais. Já vi sistemas onde o pessoal tem instalado esses tanques aqui nas válvulas de descarga de fundo. É um ponto de economia, é possível, né? Só que lembra que descarga de fundo você abre 5 segundos, 3 segundos. Então, o teu tempo de consumo ou de geração, de recuperação é muito pequeno. Então, tem que ver se isso é viável. E uma empresa lá que eu conheço já fez, uma ou duas empresas, tem que ver a viabilidade. Normalmente o payback, o ROI, o Return Over Investment, é menor. O tempo é maior para fazer esse retorno. Então, avaliar caso a caso. Né? Condensado contaminado, e aí é um ponto extremamente importante. Esse é um sistema que foi vendido aí para, no caso, baixar a temperatura do condensado e principalmente se ele tivesse contaminado, que ele não retornaria para a caldeira, você pode jogar num tanque flash da mesma forma, usa o vapor flash para aquecer uma água de processo, água de make-up, e o condensado passa em outro trocador também, ideia muito similar do slide anterior, porém, aproveitando essa energia de uma água que você descartaria porque está com condensado contaminado. Por graxa, por soda, por tinta, enfim, já viu vários, né? Até leite. Então, dependendo da contaminação, você vai medir por condutividade, graxa, óleo, né? Óleo animal, óleo vegetal. Você tem normalmente que medir isso através de turbidez, detectar óleo, né? Então, você vai ter o detector, vai desviar e jogar para dentro do sistema desse, ou descarta tudo e aquece, faz um pré-aquecimento de água para usar na reposição lá no tanque de condensado. São possibilidades aí, é um tanque de separação e todo o processo que está em inox é água limpa, água que vai para a próxima geração de vapor.
Recuperação de vapor flashes em tanques de condensado, e esses sistemas também podem ser instalados em cima de bombas de condensado. Tudo que tem uma chaminé que sai no vapor de forma constante, existe uma forma de recuperação. Né? A gente instala esse trocador lá em cima na chaminé, pelo fato dele ter o sifão, ter uma chaminé abertura, ele não pressuriza o vaso, e todo aquele vapor que fica saindo pela chaminé de forma constante, ele acaba aquecendo uma água de processo, água de make-up, enfim, aí tem que fazer o estudo, e consome aquele vapor. Então, a tendência é zerar ou diminuir, né, sensivelmente a quantidade de vapor perdido lá em cima e já pré-aquecer uma água, ou de processo, água de make-up. Recuperar essa energia, né, sem pressurizar o vaso. Então, ele não caracteriza o tanque de condensado como um vaso pressurizado, porque está tudo aberto, e você recupera aquela energia que está saindo pela tua chaminé de graça. Óbvio, eu preciso ter um consumo contínuo dessa água. Tá? E aí, falando lá na casa da caldeira ainda, entrando na parte, nos finalmente, eu gerei o vapor, eu controlei tudo. Eu estou saindo agora o vapor da caldeira. A gente sempre recomenda, a gente defende essa ideia de que seria interessante, se eu tiver 4, 5 linhas de processo diferentes, a instalação de coletores. Ou se eu tiver 2 caldeiras trabalhando em paralelo, ou hora opera uma, hora opera 2, né? Colocar num coletor. A grande ideia do coletor, primeiro, é um grande separador de umidade. Então, todo o condensado que eventualmente é arrastado da caldeira, pelo fato do coletor ter um corpo, né, um tubulão distribuidor muito grande, o diâmetro grande, a velocidade é pequena, o condensado vai para baixo e eu tenho a bota de drenagem. Então, eu dou uma secada, eu melhoro a qualidade do vapor já no coletor distribuidor lá na casa da caldeira, normalmente está o primeiro. Eventualmente, alguns processos tem dentro das suas áreas aí mais coletores. Né? Pode fazer isso com instalação, com tubulação direto em cima, conectar 2 tubos, jogar para a planta? Pode, é muito usual, o pessoal faz. Mas nesses sistemas de coletores, primeiro que eu já melhoro a qualidade de vapor, eu melhoro a distribuição do vapor para os diversos pontos. Então, a chance de ter falta de vapor em alguma máquina é muito menor. Né? E outra questão, eu já tenho eliminador de ar nele, e se eu precisar isolar uma linha para operar, para fazer uma manutenção, fazer uma ampliação naquele ponto, eu fecho a válvula de bloqueio do coletor e o restante da planta fica operando. Dependendo, numa instalação toda interligada sem coletor, eu tenho que parar a caldeira, tenho que fazer uma parada de fábrica. Então, tem suas vantagens quanto a isso. Vem a grande questão, é vaso de pressão? Não é? É NR13? Não é? Então, normalmente, o pessoal tem enquadrado como NR13, como vaso de pressão, deve ser feita a sua inspeção, deve ter sua válvula de segurança, né? Porém, dependendo numa análise RASOP, né, o pessoal pode pegar e falar assim, a PMTA desse coletor é 18 bar, um exemplo. A minha caldeira tem a PMTA de 10. As válvulas de segurança da caldeira já protegem o coletor, porque são uma fonte geradora. Então, avaliação do engenheiro e fazendo uma defesa técnica dizendo que esse coletor tem a classe de pressão muito mais alta do que a PMTA, muito mais alta do que as caldeiras, eu não preciso botar a válvula de segurança nele, se as válvulas de segurança da caldeira estão já protegendo ele. Se for seguir a norma NR13, pelo PV, pressão e volume, deveria se enquadrar. Agora, qual seria o sentido de ter um coletor para, por exemplo, PMTA 18 bar, a caldeira gera 10, a PMTA é 10, a válvula de segurança da caldeira está em 10, e eu vou botar uma válvula de segurança de 18, ela nunca vai abrir. Né? Então, análise RASOP, o engenheiro olhando o cenário, ele pode dizer, é vaso de pressão, porém não precisa de válvula de segurança. Você vai fazer inspeção periódica, enfim. Então, tudo vai depender da interpretação do engenheiro, e a gente está aqui para conversar também, para trocar ideia e para ajudar nessa interpretação e alinhar pensamentos para quem tem coletor. Tá? Separador de umidade, é o nosso, se eu não me engano, é um dos últimos slides. Saiu do separador, vai para a planta, né? Saiu do coletor, vai para a planta esse vapor, eu preciso de um vapor de alta qualidade naquele processo. Então, ou você faz as drenagens ao longo da linha, isso você deveria fazer. Agora, se tiver algum ponto que o vapor deve estar
extremamente seco, você utiliza um separador de umidade helicoidal. Ele vai fazer a função da centrífuga, a força centrífuga vai jogar o condensado contra as paredes, que vai escoar pela lateral e vai ser drenado pelo um purgador. Então, eu garanto uma qualidade, um título do vapor muito mais na casa de 99%, ou seja, 1% de condensado dentro dele, umidade. Então, eu tenho muito mais eficiência nesses separadores helicoidais, principalmente. Eu garanto um vapor de extrema qualidade. Onde instalar? Lá mais próximo possível do consumo. Então, não adianta instalar na saída da caldeira se o meu problema está na máquina 3. Ah, não, eu tenho problema que minha caldeira está muito pequena, ela está subdimensionada já, botei mais máquina do que deveria. Eventualmente eu tenho arraste de condensado. Então, quando eu tenho esse problema de arraste de condensado, separador de umidades, ele já na saída da caldeira vai ter o separador que já vai tirar esse condensado e vai mandar para a planta um vapor basicamente seco, com título de 95%, 98%. Então, eu já vou ter uma qualidade de vapor distribuída. Se for o problema só numa máquina, você corrige local. Se for problema de caldeira pequena ou picos de consumo, de repente liga uma máquina e consome 50% da vazão de vapor. A chance de arrastar condensado da caldeira, arrastar água da caldeira é grande, e aí você necessita de um separador logo na saída da caldeira. E aí, dependendo do caso, o purgador aqui ideal nesses separadores, dependendo do caso, são os purgadores de boia. Qualquer nível de condensado já limpa. Agora, se tiver golpe de ariete e tudo mais, vai com bimetálico. Tá? Gente, fechando aqui essa 1 hora de apresentação, eu tentei esclarecer um pouquinho da Casa da Caldeira, dos controles, dos cuidados, por exemplo, das válvulas de controle, válvula de segurança, dos acessórios na linha de vapor, principalmente o coletor, resfriador de amostra, e principalmente tentei desmistificar um pouquinho na parte das descargas de fundo e descarga de superfície, que sempre é uma discussão grande. E aí que eu acabei não comentando, assim, usar válvula de esfera ou válvula de descarga de fundo, ou válvula própria. A válvula de esfera ela tem uma capacidade de vazão muito mais alta, porém por isso ela precisa às vezes de um tempo de abertura menor. Só que se o operador esquecer ou se o operador setar um tempo muito alto, você pode drenar muita água da caldeira. Uma caldeira de 10 bar de pressão, por exemplo, numa válvula de esfera de 2 polegadas, chega a ter uma vazão instantânea lá de 64 metros cúbicos por hora. Mas a tua caldeira é 10, então vamos falar que tua bomba alimente 15 e tu tá tirando 64 mais o que está indo para o processo, evaporando. Então essa conta não fecha, vai faltar nível, então é perigoso. Então tem o lado de segurança também. Então, por isso que a gente sempre acaba batendo na tecla de válvula de descarga de fundo efetivamente, até pelo conceito construtivo que tem uma vida útil muito maior e tem uma durabilidade muito maior, ou seja, menos manutenção. Bom, gente, espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter esclarecido alguns pontos, e a gente fica à disposição, tá aí meu contato, para trocar algumas informações. Esse celular aí tem WhatsApp, a gente pode conversar também em seguida. Agradeço a participação de todos aí, fiquem com saúde e cuidem de vocês e da família. Obrigado.